Então, agora eu vou convidar o Dr. Renato Kifuri. O Dr. Renato tem sido também um importante parceiro nosso em diferentes atividades aqui no Fórum de CNTs, né? Ele também dispensa apresentações, ele é pediatra, né, membro de uma série de organizações nacionais e internacionais voltado à pediatria, né, especialmente na área de infectologia e de imunizações, e atualmente ele é o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações. E hoje o Dr. Renato vai falar conosco a respeito de se há vacinas ainda mais efetivas para grupos de maior risco que ainda não foram aprovadas ou incorporadas aos serviços públicos no Brasil. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigado, Mark, aí, pelo convite, mais uma vez, de estar nesse fórum, e junto com queridos amigos aqui. E a mim coube, depois de importantes falas aí do programa, dar uma olhada no futuro, né? O que nós temos aí, lembrando que as vacinas hoje que foram incorporadas no Programa Nacional de Imunizações, um dia elas foram desenvolvidas, um dia elas tiveram só o espaço no mercado privado, e aos poucos, à medida que foram ficando acessíveis ao mercado público, aos programas de imunizações, elas foram sendo incorporadas. Então, esse olhar para frente nos traz sempre, ou nos remete sempre a um prognóstico futuro, inclusive de incorporação de vacinas nos programas de imunizações públicos. Eu tenho aqui nenhum conflito de interesse em particular para essa apresentação, e começo falando da vacina do Zoster, né? Não sei se você, só por favor me confirma se você tem minha tela aí, talvez não esteja no modo apresentação, mas eu acho que o Zoster é uma doença importante, impactante, nada mais é do que a reativação do vírus da varicela, da catapora que a gente teve lá na infância. Faz parte da característica dos vírus da família Zoster, essa latência, e com o passar da idade, ele reativa através daquele trajeto do nervo para onde ele migrou para esses neurônios para ficar latente, dando naqueles dermátomos a infecção típica ou a manifestação típica. E mais importante do que a própria zoster em si, é a neuralgia pós-herpética, que muitas vezes é seguido desses episódios agudos, que aumenta com a idade o risco da neuropatia, a neuralgia pós-herpética. Falando aqui em doenças crônicas, a gente sabe que muitas dessas condições que levam ao imunocomprometimento aumentam muito o risco de herpes zoster e da neuralgia. Eu coloquei aqui algumas condições em comparação com a população total. Vejam como essas doenças crônicas e imunocomprometimento levam ao aumento do risco de zoster e também na neuralgia pós-herpética. Doença mais grave, manifestação mais demorada, lesões mais atípicas e, consequentemente, neuralgia pós-herpética mais comum também nesses indivíduos que têm mais idade ou um fator de risco. Outra doença importante da gente lembrar nessa população de maior agravo, com agravos à saúde, são as pneumonias. A gente sabe que a idade é o principal fator de risco de adoecimento, de hospitalização por pneumonia pneumocócica. Nós sabemos também que as condições crônicas, nesse gráfico aqui, a gente compara a idade, né, 18 a 49 anos em azul, até 64 anos em vermelho, em roxo acima de 65 anos, e o risco dessas condições, se você tem um alcoolismo, asma, DPOC, doença cardíaca, quanto que isso aumenta essa incidência, né, por 100 mil habitantes, de uma pneumonia pneumocócica, de acordo não só com a idade, mas também com a presença dessas comorbidades associadas. Então, é importante a gente lembrar que hoje nós temos vacinas contra a pneumonia. Essas vacinas hoje não estão incorporadas no programa público, são só a vacina Pneumo 23 que a gente dispõe. Então, é importante a gente lembrar que existem novas vacinas de maior valência. Então, nós temos as vacinas Pneumo 23, mas a pneumocócica conjugada 13 valente já é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações para que a gente faça o esquema misto, conjugada e vacina polissacarídica para todos esses pacientes de risco. E para o futuro, já olhando para frente, vacinas de maior valência conjugadas, a Pneumo 15 e a Pneumo 20 estão por vir, já licenciadas em outros países. Outra vacina que em breve nós vamos dispor é a vacina contra o vírus sincicial respiratório.
né? O VSR, que acomete, que é tão famoso na pediatria, dando os quadros de bronquiolite, ele é um importante agente causador de uma carga grande de doença, uma morbimortalidade associada aos idosos, que é pouco reconhecida ainda entre nós. Só para termos uma comparação, enquanto nos Estados Unidos o VSR leva a um pouco mais de uma centena de mortes em crianças menores de 5 anos, são mais de 17 mil mortes em idosos, né? A população americana é o dobro de idosos para crianças, mas vejam que uma quantidade de hospitalizações, então muitas vezes pouco é testado e a carga da doença é pouco evidenciada pelos nossos testes. Tanto quanto influenza, a carga. Isso aqui é o número de casos de hospitalização em adultos por doença respiratória de etiologia viral. Veja, influenza A, vírus sincicial e metapneumovírus concorrendo aí como os principais agentes, especialmente na era pré-pandemia. E nós não temos um tratamento adequado para os vírus sincicial respiratório, não dispomos de antivirais adequados, nem para criança, nem para idosos. Então, a necessidade, sim, não atendida de uma profilaxia para o vírus sincicial. Também, no caso do VSR, as comorbidades aumentam muito o risco, são fatores preditores de hospitalização, principalmente DPOC, insuficiência cardíaca congestiva, tumores malignos hematológicos, AVCs e doença crônica renal. Vejam aí o que está à direita do 1, são fatores de risco estatisticamente significantes com os valores de P à sua esquerda, à sua direita. Nós sabemos que temos 3 vacinas aí para candidatas para desenvolvimento ou para breve licenciamento contra o VSR. A vacina de RNA mensageiro do laboratório Moderna, um estudo com mais de 34 mil idosos envolvidos, mostrou, em breve nós vamos ter as publicações. A vacina da GSK, essa vacina também é uma vacina com adjuvantes, que utilizada acima de 65 anos, mostrou uma eficácia muito boa nos estudos, e a vacina da Pfizer, também outra vacina para vírus sincicial respiratório, que já foram submetidas, tanto a da GSK como a vacina da Pfizer. Esse quadro resume bem as plataformas de desenvolvimento, os estudos de eficácia, com eficácia acima de 80%, 90%, na prevenção desses endpoints, que são os desfechos de infecção grave. E, por fim, não poderia deixar de comentar das vacinas contra a influenza. Nós sabemos que os óbitos por influenza no Brasil continuam sendo caracterizados, especialmente pela idade e pelas comorbidades associadas. Não é à toa que esses são os grupos que concentram aí a vacinação, a campanha de vacinação. Nós sabemos que os fatores de risco também de hospitalização nessas epidemias tem a ver com o número de comorbidades presentes. Vejam quando você tem um fator de risco comparado com nenhum, quando você tem 2, quando você tem 3, você tem 4 comorbidades juntos, você aumenta muito o odds ratio aí para hospitalização por influenza. E nós temos hoje, né, algumas alternativas para melhorar a eficácia das vacinas contra a influenza hoje disponível. Uma delas é termos vacinas tetravalentes, lembrando que o PNI ainda utiliza vacinas trivalentes, é ter vacinas com altas doses, aumentar a concentração de antígeno, e vacinas com adjuvantes, que melhoram a resposta do nosso sistema imune. Dessas vacinas, nós temos as tetravalentes já nas clínicas privadas e, recentemente licenciadas, vacinas de alta dose, que ao invés de 15 microgramas da hemaglutinina, que é o antígeno, tem 60 microgramas de cada cepa do vírus influenza. Então, uma vacina tetravalente e uma vacina com 4 vezes mais antígeno. Os estudos demonstraram, a vacina já se usa há muito tempo nos Estados Unidos, uma eficácia superior em termos de 24%, aqui a eficácia relativa, ela melhora em 24% a prevenção dos desfechos, especialmente hospitalização, e os países já recomendam, como o Canadá, Estados Unidos e a Austrália, já tem um amplo uso dessas vacinas. A própria Sociedade Brasileira de Imunizações, face ao recente licenciamento no país da vacina de gripe de alta dose, recomenda sempre que possível o uso preferencial. Eu termino convidando a todos aí, aberto para o debate, claro, a acessarem os calendários de vacinação do adulto, do idoso, dos pacientes especiais, lembrando que o nosso CRI, nosso Centro de Referência Imunobiológico Especial, como a doutora Lorena comentou, é fundamental que a gente tenha
acesso ou que encaminhe esses pacientes. A maior parte dessas vacinas hoje disponíveis para essa população de alto risco são gratuitas no país. Claro que, como eu comentei, vão haver sempre inovações, mas é preciso estimular o uso dos CRIs, porque a gente tem uma cobertura, uma adesão ainda muito baixa dessa população candidata a receber essas vacinas e, obviamente, se beneficiar muito com elas. Eu deixo meu e-mail aí, Mark, se alguém quiser algum desses estudos, que a gente passou muito rapidamente, mas é um olhar para o futuro em relação às possibilidades de prevenção de novas vacinas que devem vir por aí no curto e no médio prazo. Muito obrigado pela atenção de todos.